Bom, gente, boa tarde. Boa tarde ao pessoal da unidade, das unidades que estão assistindo também. 118 anos de história, né? A Klabin teve uma participação em todo esse período aí muito forte no desenvolvimento industrial brasileiro. É um destaque realmente quando a gente vê a história da empresa e das pessoas que construíram a empresa, sabe? Tanto da família quanto aí as personagens aí que fizeram parte, como vocês também fazem parte aí dessa estrutura. Então aqui um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá? Então eu vou começar falando da chegada da família Klabin ao Brasil, tá? Em 1889, até a fundação da empresa em 1899. Um pouquinho da criação, né, da Klabin Mons Companhia, que é a empresa controladora até hoje da Klabin, aos primeiros anos da empresa, que é de 1899 a 1920. A Klabin, quando ela começa a se tornar gigante, que vai de 1920 a 1950, tá? Inovação e empreendedorismo, que é de 50 a 80, quando a Klabin começa aí, depois do crescimento da empresa, de todo esse momento de crescimento da empresa, quando a empresa começa a investir em tecnologia, em diversificar os seus negócios. Da década de 80 a 2000, que a maioria aqui eu acho que sabe que é um período muito conturbado na economia brasileira, né, principalmente na década de 80, aí, que o pessoal costuma chamar na história de a década perdida da economia brasileira. E, por fim, os últimos aí, 17 anos da companhia, falando um pouquinho dessa questão da tradição, inovação e sustentabilidade. Tá? Bom, 1889 é quando chega ao Brasil o imigrante judeu-lituano Maurício Klabin. Tá? Ele chega depois aí de um período conturbado na vida dele. Tá? A Lituânia, no período do século XIX, ela fazia parte do Império Czarista e os judeus eram considerados segunda raça. Então, o Maurício, enfrentando aí essas limitações, ele adquire terras na Lituânia, o que é proibido para um judeu. Com isso, ele é perseguido pelo governo e ele é obrigado a deixar a Lituânia, tá? Em 1885. É quando o Maurício ele viaja para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele também sofre um grande preconceito pelo fato das suas origens. E, eu não sei se todos conhecem, mas esse momento no Brasil, que é um momento onde, principalmente, aí já no final da década de 80 do século XIX, com o final da escravidão, propagandas eram feitas na Europa convidando imigrantes a virem para o Brasil, para trabalharem ao Brasil. O Maurício, ele fica sabendo dessas notícias e ele pega um navio em 1889 e vem para o Brasil. Num primeiro momento, ele tenta chegar, descer no Rio de Janeiro, mas a notícia de que havia um surto de febre amarela, olha só, no Rio de Janeiro, faz com que ele desista de desembarcar na cidade e vem para Santos, subindo para São Paulo em seguida. Tá? Então, em 1889, ele chega à cidade de São Paulo, com apenas 9 libras no bolso e 20 quilos de tabaco. E com esses 20 quilos de tabaco, ele começa a vender cigarros fabricados por ele mesmo, em albergues, em bares, pela cidade de São Paulo. E começa a trabalhar com o comércio informal mesmo, durante toda a cidade também, pelo interior do estado de São Paulo. Nas suas andanças, ele acaba entrando em contato com um casal de idosos que possuíam uma tipografia no centro de São Paulo. Ele começa a trabalhar com esse casal de idosos, ele ajuda esse casal de idosos, e num determinado momento ele acaba arrendando essa tipografia. É a primeira empresa do Maurício, que é a MF Irmãos, que é a empresa gráfica Klabin, tá? Que ficou conhecida aí, que existiu até mais ou menos no final da década de 20 do século passado. Ela existiu. Essa é a primeira empresa que o Maurício Klabin cria aqui. Então, uma coisa que é muito interessante, esse é o Maurício, na época quando ele chega no Brasil, tá? Aqui, essa foto ele tem 25 anos, ele chega no Brasil com 29 anos de idade, tá?
E esse aqui é um anúncio que a gente descobriu há pouco tempo na Biblioteca Nacional. É um anúncio da tipografia do Maurício Klabin junto com a Martins Júnior. Interessante que essa Martins Júnior era uma das mais famosas empresas de arte gráfica da cidade de São Paulo na época. Então, assim, esse anúncio é mais ou menos de 1893. Então, a gente já vê aí toda a movimentação e todo o trabalho que o Maurício já vem realizando aí com o seu primeiro empreendimento, né? E o cara, você quer? Bom, com o passar da década de 90, o Maurício começa a trazer para o Brasil seus outros familiares, tá? Entre essas pessoas está a esposa dele, a futura esposa dele, que é a Berta Osband, e os irmãos Salomão Klabin e Hessel Klabin, e o primo Miguel Laffer. Uma coisa interessante que sempre perguntam para a gente no Centro de Memória é a questão do Klabin e do Laffer. Na verdade, as duas famílias são a mesma, não existe diferença nenhuma. Remontando ao período de Lituânia, o que acontece? Os jovens, os homens, eles eram obrigados a se alistar no exército lituano, no exército czarista, na verdade, e esse serviço militar era de 27 anos. Então, para evitar que todos os homens da família fossem alistados, eles resolveram dividi-la. Klabin provavelmente seja o nome do vilarejo onde eles moravam, na Lituânia, e o tronco original é Laffer. Então, o nome mais antigo, na verdade, todos são Laffer. Se a gente for pensar assim, todo mundo da família é Laffer. Tá? E o Klabin é um nome que foi adotado ainda nesse período, justamente para fugir desse serviço militar. Então, ele traz para o Brasil os irmãos Salomão e Hessel Klabin, o primo Miguel Laffer. Um pouco antes veio o pai do Maurício, que também trabalhou na KIK, que é o Leon Klabin. Tá? Só que, com os irmãos e o primo, que é constituída a Klabin Irmãos e Companhia, em 1899. Tá? A primeira ata, na verdade, é de 1º de fevereiro desse ano, de 1899, só que o dia 19 de abril foi considerada a data oficial da empresa, porque foi quando foi registrado na Junta Comercial de São Paulo. Então, eles consideram 19 de abril essa data. Em 1902, já aí com a empresa em andamento, né, com a empresa aí funcionando, que era no centro de São Paulo, né, a loja que eles chamavam de loja, a Klabin resolve aí arrendar uma fábrica em Salto de Itu. Em 1902, então, essa fábrica é arrendada, onde a Klabin ela continua produzindo a mesma coisa que ela já vendia na sua loja. Baralho, serpentina de carnaval, ela fabricava cadernos. Então, assim, todo esse era o produto que em primeiro momento, a Klabin produziu em Salto de Itu. O arrendamento acaba em 1907. E em 1909 é constituída a primeira fábrica da Klabin, que é a Companhia Fabricadora de Papel, a CFP, que, para quem é de São Paulo principalmente, acho que vai saber, o Silva acho que já até trabalhou lá, né, Silva, na Companhia Fabricadora. A Companhia Fabricadora de Papel, que ficava no bairro de Santana, mais ou menos ali aonde entre a rodoviária do Tietê e a Universidade Unisantana, as chaminés da fábrica até hoje estão lá. Aliás, é um estacionamento, né? Hoje que fica entre a rodoviária e a universidade. Então, essa foi a primeira fábrica da Klabin, criada em 1909 e com o início da sua fabricação aí, com o início de fabricação em 1914. Tá? Esse é um anúncio de Salto de Itu, aqui um pouquinho antes aí da constituição da fábrica. Mas então a Companhia Fabricadora de Papel começa as suas atividades em 1914. Tá? Essa é uma foto, aqui são alguns membros da família. A gente não tem identificação, a gente sabe que esse é o Maurício, esse é o Hessel Klabin. Tá? O restante a gente não consegue identificar. E atrás são alguns funcionários aqui é um período de construção da companhia fabricadora ainda, em 1911, e alguns funcionários da fábrica. Então, esse é o período inicial da empresa, quando ela realmente começa aí a sua empreitada industrial aí, no papel. Na década de 20,
Gente, eu estou indo um pouquinho rápido, mas aí nas perguntas vocês podem tirar dúvidas. Bom, na década de 20, mais ou menos, você tem aí, além dos irmãos, entra para trabalhar, na verdade ele já entra novinho, ainda garoto, para trabalhar na companhia fabricadora, mas a partir da década de 20 ele já assume a área comercial, o Wolf Klabin. Na verdade, Wolf Katschewitz Klabin, mais conhecido como Wolf Klabin, que ele assume aí a área comercial da empresa. Na verdade, ele já atuava um pouquinho antes nessa área. Ele viajou todo o Brasil pela Klabin, fazendo essa parte de vendas. E um pouco antes da entrada da década de 20, ele permaneceu um tempo no Rio Grande do Sul. Esse período gaúcho do Wolf Klabin é extremamente importante para a empresa, porque foi quando ele se aproxima de duas pessoas que no futuro da empresa vão ter papel aí indireto, mas importante no desenvolvimento. Um é o Oswaldo Aranha, tá? E o outro é o Getúlio Vargas. Já na década de 10, aí o Wolf já tem contato aí com essas duas personagens aí da história da empresa. Então, na década de 20, já com a participação do Wolf aí, né, dentro da empresa, é criado o escritório do Rio de Janeiro. Na verdade, em 1920, o escritório do Rio de Janeiro é criado, e o Wolf, pela sua por estar envolvido na parte comercial, ele é convidado pelos outros sócios, o Maurício, o Hessel e o Salomão, e o Miguel Laffer, para assumir esse escritório no Rio de Janeiro. Tá? Até então, o Wolf ele não tinha uma participação como acionista muito forte na empresa, ele atuava mesmo como empregado, e a partir de 1925 ele se torna sócio da companhia fabricadora de papel. Nessa mesma década, em 1929, a gente tem a entrada aí do Horácio Laffer. Com os dois, o Wolf e o Horácio Laffer, no comando da empresa, o Horácio Laffer, falando um pouquinho dele, ele é filho do Miguel Laffer, tá? Então, o Miguel Laffer vem a falecer em 1926, e em 1929 o Horácio Laffer ele entra como sócio-gerente, assumindo a posição do pai. Os dois consolidam aí a segunda geração da empresa assumindo, tá? Aí a sua participação. O Horácio Laffer, que vai ser de extrema importância, não só da parte aí da Klabin em si, como articulador político e também comercial, mas ele é uma personalidade da política extremamente importante do século XX no Brasil. De uma importância realmente assim, fundamental na economia e nas relações exteriores, principalmente na segunda metade do século. Em 1932, a gente tem a entrada do Samuel Klabin, tá? Na empresa, filho do Salomão. Nesse período, ele não assume ainda sua participação como sócio-gerente, porque o pai está vivo. Isso só vem acontecer em 1945, que ele se torna acionista da empresa. Só que com os três, você tem a tríade que vai fazer com que a Klabin ela tenha um boom, que ela cresça de maneira astronômica nas próximas décadas. O Wolf, o estrategista, trabalhando principalmente na questão das estratégias administrativas da empresa e nas diversificações dos negócios. O Horácio Laffer, sendo responsável pelos contatos comerciais e políticos da empresa. E o Samuel Klabin é o engenheiro. O Samuel, ele já foi, dentro dos três, ele já foi preparado para assumir aí a sua posição como um papeleiro. Ele vai para a Europa, ele estuda, ele é um dos primeiros engenheiros de papel do Brasil. Ele vai para a Europa, passa anos estudando a fabricação de papel, e quando ele retorna para o Brasil, a participação dele é fundamental para a inovação tecnológica da Klabin aí durante todo o século XX. Então, esses três aqui, eles vão direcionar, lógico, outros membros da família participam ativamente, mas aí do lado mais administrativo, tá? Que é o caso aí do Jacob Klabin Laffer, que é irmão do Horácio Laffer, que é extremamente importante aí na parte administrativa e de controladoria da empresa, e o próprio Abraão Jacob Laffer, que é fundamental para se compreender aí a evolução administrativa e a composição jurídica da empresa, né?
que ele tem uma participação fundamental aí desse lado. Bom, na década de 30, então, a gente tem uma posição aí, a economia brasileira, ela está um pouco abalada, né? Um pouco não, extremamente abalada, né? A gente tem a Revolução de 30, não sei se todos aqui se lembram das aulas de história, da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas ele assume a presidência depois da tentativa do golpe de Júlio Prestes. Então ele assume a presidência do Brasil. E o ponto principal que o Getúlio ele trabalha do lado econômico é justamente a indústria de base na economia brasileira. E no foco dessa indústria de base está o quê? O papel. Então ele investe no setor papeleiro, tá? Ele tem uma visão com relação ao setor papeleiro, principalmente porque boa parte do papel brasileiro nessa época ali é importado, tá? E para pegar essa empreitada logo de cara, ele chama quem? O Chateaubriand. Só que o Chateaubriand ele se recusa a assumir esse papel em frente aí ao setor papeleiro, dizendo que ele era um jornalista, ele não fazia o papel, ele fazia o jornal. E junto com Getúlio, aliás, por indicação dele, ele indica a família Klabin como sendo a empresa ideal para que essa empreitada fosse realizada. Então, uma conversa entre Chateaubriand, Getúlio, Wolff e Horácio Laffer, ficou-se definida aí que a Klabin ia assumir essa empreitada e construir a primeira fábrica integrada de celulose e papel do Brasil. Tá? Em 1934, depois de algumas prospecções, chegou-se à Fazenda Monte Alegre, tá? Que foi comprada aí com o apoio de Getúlio e na época do presidente de província, como se chamavam os governadores, Manuel Ribas. Tá? A Fazenda Monte Alegre ela fazia parte do governo, ela era posse do governo paranaense. Tá? E aí, com o auxílio tanto de Getúlio quanto de Manuel Ribas, e depois dos estudos de qual região do Brasil seria ideal para a fabricação desse papel, tendo em vista o fator natural do estado do Paraná, escolheu-se aí adquirir a Fazenda Monte Alegre em 1934. Os estudos gerais aí da fazenda foram até 40, e o início da construção se deu entre 41 e 42 e finalizado em 46. Um dado interessante a respeito dessa construção da fazenda das indústrias Klabin do Paraná e celulose, como ficou o primeiro nome aí da unidade de Monte Alegre, Indústrias Klabin do Paraná de celulose, é que a fábrica ela sofreu um pequeno atraso, porque em 39 começa a Segunda Guerra Mundial e um dos navios que trazia parte do equipamento que ia para a construção da primeira máquina na fábrica, ele é afundado pelos nazistas, em 1941. Então, esse fato ele acaba atrasando a construção da fábrica, que acontece em 1946. E em 1947, a gente tem aí o primeiro jornal publicado no país, que é o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, com um papel 100% nacional, que é papel Klabin. Tá? Então, essa é a história aí, Getúlio Vargas. O Getúlio visitou 2 vezes a fábrica, tá, de Monte Alegre, uma em 43, ele teve lá, e a segunda em 53. Ele fez 2 visitas à unidade. Com a construção da fábrica e os frutos que posteriores do sucesso do empreendimento no Paraná, a Klabin na década de 50 ela entra num período, pode passar aí o cara, por favor, ela entra na década de 50 num período onde de diversificação de produtos, tá? Seguindo aí toda uma política, tanto de Getúlio, quando ele assume pela segunda vez em 50 e 54, tá? Até o suicídio, e mesmo a política de Juscelino, que é justamente de patrocinar aí, continuar esse patrocínio do desenvolvimento industrial brasileiro, tá? Então, nesse período, a Klabin, ela começa a investir primeiro no papelão ondulado,
Tá? Em 1952, ela monta uma fábrica de papelão ondulado na Companhia Fabricadora de Papel. Tá? Em 1955, ela monta a segunda fábrica, que foi a unidade de Del Castillo, no Rio de Janeiro. E ela começa a investir em outros negócios. Dentre desses dois negócios que a gente pode destacar, um é a Rio San, que era uma empresa de fios sintéticos, que a Klabin produzia, principalmente pensando no nylon, pensando nesse desenvolvimento das roupas feitas de nylon. E o segundo foi o fósforo. A Klabin, em 1953, ela monta uma fábrica de fósforos aqui na Avenida Ibirapuera. Essa fábrica ela era extremamente moderna. Eles mandam todos os técnicos da fábrica para fazerem cursos nos Estados Unidos. Todo esse maquinário é importado. E ela é extremamente moderna e ela permanece como sendo da Klabin por aproximadamente 6, 7 anos. Tá? Então, esse período foi um período de grande desenvolvimento dos negócios dentro da empresa. Um outro detalhe também da década de 50 foi quando a Klabin começou a produzir papel descartável. A Klabin foi a primeira empresa do Brasil a fazer papel higiênico de folha dupla e foi a primeira empresa do Brasil a fazer lenços de papel. Então, assim, nesse período da década de 50, eles também começam a investir nesse setor. Um dado interessante com relação aos sócios da Klabin é que Horácio Laffer, nesse período, ele se torna ministro por 2 vezes, como eu falei. Um ministro da Economia de Getúlio Vargas entre 50 e 54. Tá? Ele sai um pouco antes do suicídio. Em 55, ele assume como deputado federal por São Paulo. E em 58, ele se torna ministro das Relações do Exterior. Um dado interessante a respeito desse período dele de ministro, além da sua atuação mesmo em várias frentes, o Horácio Laffer foi o primeiro ministro a fazer um acordo com a União Soviética, o que na época era uma coisa, principalmente pela questão comunista. Ele foi contra a saída de Cuba da Organização dos Estados Americanos, quando houve a Revolução Cubana. Em terceiro, ele foi presidente daquilo que pode ser considerado hoje os primórdios do Mercosul. Ele encabeçou aí o Comitê de Livre Comércio da América do Sul, que foi aí o primeiro passo entre os países sul-americanos para a abertura das fronteiras, né? Em segundo ponto, com relação à parte dessa tríade, é o falecimento do Wolf Klabin, que acontece em 1957, e aí assume já uma parte um dos principais representantes da terceira geração da empresa, que é o Israel Klabin. Ele assume a posição de sócio-gerente da empresa com apenas 32 anos de idade, quando o pai vem a falecer. Em seguida, entrando na década de 60, então, que é um período mais que conturbado, né, porque a gente tem aí o governo militar, que vem em 64, e todo esse momento entre 60 e 64, a gente sabe aí que acontece toda a questão Jânio Quadros, João Goulart, até a chegada dos militares, e os investimentos, principalmente os empréstimos, acabam diminuindo nessa década. A Klabin, ela continua, lógico, ela entra na década investindo ainda bastante, principalmente na questão do papelão ondulado, que ela cria a unidade de Vila Anastácio, que além de ser a maior unidade de papelão ondulado da América Latina, era considerada uma escola entre os fabricantes de papelão ondulado, e é criada a PCC, a Papel e Celulose Catarinense, que hoje são as unidades de Correia Pinto, mais ou menos, se a gente for localizar na história, que é a unidade de Correia Pinto, que devido a esse problema político brasileiro, a fábrica foi criada em 1961, mas ela só passa a funcionar mesmo, efetivamente, construída e entre funcionamento entre 67 e 69. Tá? Existe aí um período aí de pausa nos investimentos da criação aí da PCC. Tá? Nesse período também ainda, a gente destaca aí a máquina número 6, que é o projeto de expansão número 3 da Klabin, que a Klabin ela constrói essa máquina para suprir as demandas de papel e imprensa, tá? No período. Aí a gente tem o João Goulart,
O João Goulart foi o segundo presidente da República que visitou a unidade de Monte Alegre. Ele foi justamente para a inauguração da máquina de papel número 6. Um detalhe, só uma curiosidade, o Getúlio visitou a fábrica de Monte Alegre 8 meses antes do suicídio. E o João Goulart 8 meses antes de ser deposto do governo. Então, assim, os dois coincidiram aí nos períodos aí de... Hã? O Lula conseguiu terminar, né? Terminou, foi sortudo. Então, a gente tem um depoimento, aliás, do motorista que guiou o João Goulart durante essa visita. É espetacular, ele falando da pessoa do João Goulart. Enfim, final da década de 60, começo da década de 70, a Klabin ela começa aí a desenvolver alguns projetos na produção de celulose, a partir do bagaço de cana. Tá? Primeiro comprando a unidade, que hoje é a unidade de Piracicaba, em 67. E em 73, a Klabin ela cria aí a Ponsa, papelão ondulado do Nordeste, tá? Que hoje é a unidade de Goiânia. Então, essas duas unidades elas tiveram um projeto muito ousado, que era a produção de bagaço de cana, e Ponsa tem um lado todo especial entre os projetos da Klabin da década de 70, porque ele foi um projeto justamente que teve uma participação do governo para levar a indústria para a região, que carecia bastante de um polo industrial, e a Klabin aí, ela mais uma vez aí, ela participa aí em parceria com o governo para tentar aí suprir essa necessidade, né? Bom, além disso, na década de 70, a gente tem em 73 a entrada da Klabin na produção de sacos industriais. Isso acontece na unidade de Lages, que hoje é a unidade de Lages, mas na época foi fundada como Cellucat, tá? E em 74 inicia aí o quarto projeto de expansão da Klabin, que é o projeto da máquina 7, tá? Ele começa em 74 e vai até 78, 79, sendo inaugurado em 80 pelo terceiro presidente que vai visitar a Klabin, que é o João Figueiredo. Então, todo esse quadro geral aí, que eu estou tentando mostrar para vocês desse desenvolvimento aí industrial da Klabin, desde o começo até a década de 80. Bom, entrando nesse período, como eu falei para vocês, período que é chamado de década perdida, e a Klabin, por mais que ela tenha sido bem sólida nas suas atitudes aí, ela também sofre com relação a essa época, tá? Em 79, devido à lei de 76 de governança, que o governo solta, de sociedades anônimas, é criado o Conselho de Administração da Klabin, que é composto por parte ainda dos membros do Conselho de hoje, tá? E ela abre o seu capital na Bovespa. Nesse mesmo período, ela cria sua primeira holding, que é a IKPC. Tá? Então a IKPC ela passa a se tornar uma holding e todas as empresas da Klabin ficam embaixo dessa estrutura. Um fato interessante, bem diferente do quadro que a gente conhece hoje da empresa, é que até aí, alguns anos, até 10, 15 anos atrás, a Klabin ela não era composta por uma única empresa e as unidades por baixo. Ela era um conglomerado de várias empresas, tá, que eram subordinadas a essa holding. Então a estrutura era bem diferente do que a gente vê hoje. Então a holding é criada, as empresas são divididas entre as suas atividades fins, né? A Klabin ela faz essa divisão, e em 1985 a Klabin muda o nome de Indústrias Klabin do Paraná de Celulose para Indústrias Klabin de Papel e Celulose. Tá? Nesse período ela também tenta diversificar aí os seus produtos devido ao problema, aos problemas econômicos que o Brasil sofre. Acho que muitos aqui se lembram, Max Desvalorização, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Verão, e tentando aí recuperar a economia brasileira. Nesse momento a Klabin ela começa a investir em celulose solúvel, quando ela compra a fábrica da Riocel no Rio Grande do Sul, e cria a Bacel na Bahia, e ao mesmo tempo favorecida aí, entre aspas, pela política do governo de desvalorização da moeda nacional, ela começa aí o seu período de exportação também. Em 1983, 84, se eu não me engano, a Klabin cria seus 2 primeiros escritórios fora do Brasil, tá? Um em Hamburgo e o outro na Antuérpia,
para fazer aí a ponte comercial para fora. Na verdade, nesse período, como oscilava demais a economia brasileira, a Klabin ela se segurou como? Em parte, investindo no comércio exterior. Quando favorecia, ela voltava para o comércio, para os negócios internos. Então, ela fazia essa oscilação entre os dois, tá? Para tentar aí manter a empresa sólida como sempre foi. Na década de 90, a Klabin ela entra... sim, desculpa, gente, esqueci de falar. Outro detalhe importante da década de 80 é que, para tentar, justamente nessa política de diversificação, de alcançar outros mercados com a crise, ela cria em 81 a unidade São Leopoldo, tá? Que é uma unidade que absorve uma antiga unidade que existia em Porto Alegre, tá? Da Klabin, e pode passar. E a unidade de Betim, que é de 87, que aí a Klabin também tentando ver o mercado do Sudeste e parte aí do Centro e do Nordeste, a unidade de Betim é criada. Tá? Entrando na década de 90, deixa eu passar. Entrando na década de 90, a Klabin ainda, na verdade, a economia ainda, ela não está sólida, a economia brasileira. O papel, por exemplo, inverte aí os problemas com relação à produção de papel e à comercialização se inverte. A pouca demanda da década de 80 acaba se tornando uma demanda excessiva com várias fábricas na década de 90. Tá? Então a Klabin, mais uma vez, aí, ela investe aí no seu quadro industrial, né? Criando novas, investindo aí na modernização das unidades. Quando surge em 92 a unidade de Jundiaí Tijuco Preto, que na verdade ela absorve a unidade de Vila Anastácio. A unidade de Vila Anastácio não tinha mais condições de crescer. Para vocês saberem onde essa unidade ficava, ela é o supermercado Extra, hoje, que fica na Anhanguera. Essa unidade era da Klabin. Então, a Vila Anastácio acaba sendo o Jundiaí TP, visando justamente o crescimento, né, da área de papelão do lado e a possibilidade aí de crescimento mesmo aí de diversificação aí da parte da produção. Com o Plano Real, em 94, a economia começa a se estabilizar. Tá? Em 96, a Klabin ela abre a sua primeira fábrica fora do Brasil, que é a unidade de Pilar, na Argentina, que a Klabin ela abre aí para a produção de sacos industriais. Então, essa unidade ela é criada em 96, suprindo aí esse mercado aí na América do Sul. Um dado importante também com relação à década de 90 é que a Klabin ela adquire uma empresa em 90 que é a Copa. Essa empresa torna a Klabin a maior produtora de papel descartável do Brasil. Então, durante os próximos anos, aí, a Klabin vai ser a maior produtora de papel descartável, o que leva, no final da década de 90, a uma joint venture que a Klabin fez com a Kimberly-Clark. Tá? Então, ela realiza, principalmente o pessoal aí de Correia Pinto deve lembrar muito dessa joint venture, porque aconteceu, Lages tinha... a fábrica de Correia Pinto ela era dividida entre Klabin e Kimberly-Clark, né? Então, essa joint venture aconteceu aí, ela durou mais ou menos 2, 3 anos, até o comecinho da década de 2000, quando justamente a Klabin ela passa a pensar nos seus negócios totalmente direcionado ao papel para embalagens. Tá? Em 2001, a gente tem 2 fatos importantes aí da década. Um é a criação da Klabin SA. Então, a holding ela passa a se tornar uma única empresa, onde todas as unidades, todas as fábricas passam a ser unidades. Tá? E a Klabin ela se torna fornecedora global da Tetra Pak. Isso faz com que Monte Alegre esgote a sua produção, o que leva, em 2008, à inauguração do projeto MA 1100, que era justamente para suprir aí as demandas de Tetra Pak. Um detalhe também com relação ao começo da década de 2000 foi a aquisição da Igaras, tá? Que a Klabin acontece em 10 de outubro de 2000.
tá? Aonde que a gente, com a aquisição da Igaras, as unidades, hoje aí conhecidas de Angatuba, Feira de Santana, Itajaí, e Otacílio Costa, além das que não estão mais da Klabin, Guapimirim, Ponte Nova e Jundiaí DI, elas passam aí a fazer parte dessa estrutura de unidades da Klabin, tá? Bom, aqui essa foto aqui é que em 1999 a Klabin ela é a primeira empresa a ser certificada no FSC, né, do Hemisfério Sul, com relação às suas florestas. Tá? E como eu falei, aí a inauguração em 2008 do projeto de expansão MA 1100, que torna aí a fábrica de Monte Alegre uma das 10 maiores do mundo, tá? E a produção de papel cartão, a Klabin sendo a sexta em produção de papel cartão. Tá? E por fim, já esgotando o nosso tempo aqui, a gente tem o projeto Puma, que é o maior projeto da empresa, né, da história da empresa, aí com seus 8 bilhões de investimentos, tá? E a produção aí de celulose de 1,5 bilhões de toneladas de celulose por ano, está sendo a Klabin a primeira aí que vai produzir os 3 tipos de celulose simultaneamente. Celulose de fibra curta, fibra longa e o fluff. É isso, gente. Acho que eu fui um pouco rápido na apresentação, mas... Bom, aberta a perguntas. Bom, o pessoal das unidades também podem mandar perguntas aí para o Memória Klabin, tá? Pelo link. Bom, quem tiver alguma pergunta, por favor. Luiz, fala um pouquinho sobre o centro de memória que tem em Jundiaí, que eu acho que assim, muita gente que está lá, talvez até nem frequente, ou nem vá visitar. Eu acho que quem sai da Faria Lima, eu acho que ele devia reservar um tempo para ir conhecer a história da empresa, porque é um espaço muito bonito lá, né? O Centro de Memória da Klabin, como a Karine falou, ele foi fundado em 89, tá? Eu estou no Centro de Memória desde 2008. Ele foi fundado em 89 e foi uma iniciativa, em primeiro momento, da família Klabin, tá? De juntar todo o acervo, tanto da família, de parte, aliás, de membros da família, quanto da empresa. E a documentação é formada desde a fundação da empresa em 1899. Então, assim, a gente tem uma documentação riquíssima, não só da Klabin, como do desenvolvimento industrial brasileiro mesmo. Tanto que, assim, a gente tem muita consulta, principalmente da parte de arquitetura, tendo em vista os núcleos habitacionais que surgem, né, em volta da fábrica. Da parte mesmo de desenvolvimento tecnológico, a gente tem muita procura também, querendo informações a respeito da fábrica. Então, assim, a gente tem uma documentação riquíssima, tá? Desde o primeiro livro caixa da Klabin, ainda assinado pelo Maurício Klabin, até o documento de compra e venda da Fazenda Monte Alegre. A gente tem toda a construção da fábrica de Monte Alegre fotografada, tá? O engenheiro responsável, Inácio Sporn, ele fotografou desde o levantamento topográfico até a inauguração da fábrica. São 6 álbuns maravilhosos, onde ele não só fotografou, como ele teve o cuidado de colocar todas as fotos sem cola nenhuma e com legendas. Então, assim, é uma coisa espetacular que é muito utilizada, assim, por pesquisadores. E além mesmo, sem contar aí a parte textual da empresa, que a gente tem uma documentação aí tanto do desenvolvimento da Klabin, dos seus negócios, quanto aí todo o acervo, por exemplo, do Horácio Laffer. Todo o espólio político do Horácio Laffer está no Centro de Memória. Uma parte da documentação do Samuel Klabin também está lá. E o do Wolf Klabin, no Rio de Janeiro, existe um centro de documentação da família no Rio de Janeiro, tá? Que aí cuida apenas dessa documentação do Wolf, mas que a gente tem um diálogo com eles. Então a gente divide aí um pouco aí essa parte da documentação relacionada à família Klabin com o Rio. Mas assim, impressionante mesmo a quantidade de documentos que a gente tem. Realmente raro. São poucas empresas aí. A gente faz até parte de uma associação de memória empresarial,
onde são pouquíssimas as empresas que investem aí na preservação da sua memória. No caso, aí até mesmo outras famílias, outras empresas que são familiares que investem geralmente, né, que é o caso, por exemplo, da Votorantim, que tem um centro também de memória fenomenal, e mesmo o pessoal da Bung. Mas assim, o centro de memória da Klabin, ele além do tempo que ele existe, que já vão fazer aí quase 30 anos de centro de memória, o conteúdo preservado é realmente espetacular. A gente tem a parte de papel descartável, a gente tem praticamente uma amostra de cada um dos produtos que foram feitos no período de papel descartável. Então, assim, maquinários antigos da unidade de Monte Alegre, sabe? Então, a gente tem, assim, o centro ele é constituído de uma documentação riquíssima mesmo e muito procurada por pesquisadores. Para vocês terem uma ideia, a gente tem, em média, no ano, de 15 a 20 pesquisas só sobre a história da Klabin. Tá? E a gente tem conhecimento aí de mais ou menos umas 10 dissertações ou teses de mestrado e doutorado sobre a empresa. Tá? Então, uma coisa impressionante. Obrigado, gente.